Imagine um jovem rico, filho de um comerciante poderoso, cercado de festas, roupas caras e sonhos de glória. Agora imagine esse mesmo jovem abandonando tudo para viver na pobreza, cuidar de leprosos e conversar com pássaros. Parece o início de uma lenda, mas essa é a história real de Francisco de Assis, um dos personagens mais fascinantes da história espiritual do Ocidente. Francisco nasceu em 1181 ou 1182, na pequena cidade de Assis, na Itália medieval. Seu pai, Pietro de Bernardon, era um comerciante de tecidos bem-sucedido. A família tinha dinheiro, influência e expectativas altas para o jovem. O próprio nome Francisco foi escolhido porque o pai admirava a cultura e o comércio da França. Na juventude, Francisco parecia destinado à vida comum da elite medieval: festas, amizades, sonhos de se tornar cavaleiro. Ele gostava de música, de roupas elegantes e da admiração das pessoas. Mas algo começou a mudar. Durante uma guerra entre cidades italianas, Francisco foi capturado e passou um período na prisão. Aquela experiência, seguida por uma doença grave, provocou nele uma transformação interior profunda. Aquilo que antes parecia importante, dinheiro, status, glória, começou a perder sentido. Uma pergunta passou a persegui-lo: para que serve a vida, afinal? A resposta viria de forma inesperada. Certo dia, rezando numa pequena igreja abandonada, chamada Igreja de São Damião, Francisco acreditou ouvir uma voz de Cristo dizendo: Francisco, reconstrói a minha igreja, que está em ruínas. Ele levou aquilo ao pé da letra. Primeiro vendeu tecidos do próprio pai, para ajudar a restaurar a capela. O gesto provocou um escândalo familiar. O pai o levou diante das autoridades da cidade para exigir a devolução do dinheiro. Foi então que aconteceu uma das cenas mais simbólicas da história cristã. Diante do bispo e da população de Assis, Francisco devolveu tudo ao pai, inclusive as roupas que vestia. Ficou apenas com uma túnica simples e declarou que dali em diante teria apenas um pai, Deus. Era o início de uma revolução silenciosa. Francisco passou a viver entre os pobres, andava descalço, pregava simplicidade e anunciava uma mensagem radical para seu tempo. A verdadeira riqueza é viver sem possuir nada. A mensagem tocou muitos corações. Logo outros jovens começaram a segui-lo, formando uma pequena comunidade, que mais tarde seria reconhecida pela igreja como a Ordem dos Frades Menores. O movimento cresceu rapidamente, mas Francisco não pregava apenas aos homens. Sua visão espiritual tinha algo profundamente original. Ele enxergava toda a criação como uma grande família. O sol era irmão, a lua era irmã, os animais eram companheiros da mesma obra divina. Cuidava de doentes, especialmente leprosos, pessoas que naquela época eram evitadas por todos. Essa visão aparece de forma belíssima em um de seus textos mais famosos, O Cântico das Criaturas, considerado um dos primeiros grandes poemas da língua italiana. Talvez por isso tantas histórias o retratem falando com pássaros ou protegendo animais. Mesmo que algumas dessas narrativas tenham elementos simbólicos, elas revelam algo verdadeiro sobre seu pensamento. Para Francisco, o mundo inteiro refletia a bondade do Criador. Sua vida, porém, não foi fácil. Ele enfrentou incompreensões, conflitos dentro da própria ordem e uma saúde cada vez mais frágil. Nos últimos anos de vida, quase cego e doente, continuou pregando alegria, humildade e amor. Em 1224, segundo a tradição cristã, recebeu os estigmas, marcas semelhantes às feridas de Cristo, tornando-se o primeiro santo da história a ser associado a esse fenômeno. 2 anos depois, em 1226, Francisco morreu em Assis, deitado no chão nu, como havia vivido. Tinha apenas 44 anos, mas sua influência estava apenas começando. Pouco tempo depois, ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX, e sua mensagem se espalhou por todo o mundo cristão. Séculos mais tarde, ele seria proclamado padroeiro da ecologia, justamente por sua visão de harmonia entre humanidade e natureza. Hoje, mais de 800 anos depois, a figura de Francisco continua fascinando crentes e não crentes. No mundo obcecado por riqueza, ele escolheu a pobreza. No mundo marcado por violência e poder, ele escolheu a humildade. No mundo que explora a natureza, ele a chamou de irmã. Talvez seja por isso que sua história ainda provoca uma pergunta desconfortável. Se um homem medieval conseguiu viver com tão pouco, por que nós, com tanto, parecemos viver tão inquietos? Escreva sua opinião nos comentários. E se você gosta de histórias que revelam as forças invisíveis que moldam a humanidade, inscreva-se no Memorial do Mundo.